Olá, bom sábado no nome de Jesus. Já estamos terminando o sábado aqui na Holanda, começando o meu dia de descanso, que é o domingo. Mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo. Talvez vocês tenham estranhado que nos últimos dias eu estou passando para vocês aquilo que o Espírito Santo tem tocado no meu coração sobre receitas de jejum. E hoje, com essa pregação, talvez vocês vão conseguir entender o que o Senhor quer com isso. Nós estamos num tempo hoje chegando, eu creio que no mundo todo, um período onde duas grandes religiões buscam santidade, buscam se apresentar melhores diante de Deus, por um período pequeno e depois passam. Então, nesse período, o Espírito Santo me tocou para que eu conversasse com vocês isso. E hoje, o Espírito Santo me disse, fale com eles, porque eles estão tendo coceira nos ouvidos, ou seja, está coçando os ouvidos. O que está acontecendo hoje com aquelas pessoas que querem ser cristãos? As pessoas que querem ser cristãos nos dias de hoje estão tendo um problema muito grande, porque a oferta de palavra, a oferta de pessoas trazendo coisas agradáveis aos nossos ouvidos é muito grande. Hoje você passa um tempo na internet e você vê que as pessoas te mandam 1, 2, 3, 10, um monte de informações de vários líderes diferentes, de várias religiões diferentes, e que às vezes as pessoas não estão nem ouvindo o que está acontecendo, porque é tanta coisa coçando os ouvidos, uma vontade louca de ver e de falar, porque acha que estão perto de Deus fazendo isso, e que acabam a esquecer o que realmente é a sã doutrina. Porque às vezes a gente acha que a sã doutrina é ir na igreja, falar que somos servos do Senhor, falar que usamos roupas e somos separados do mundo, damos o dízimo, tudo isso é tudo muito bonito, mas a sã doutrina tem por única finalidade fazer com que eu e você nos apresentemos diante do Senhor cada vez mais perfeitos, porque como diz o Senhor é santo, Ele é perfeito, por isso sejamos perfeitos. E nós temos que entender que a sã doutrina que foi dada pelos antigos apóstolos, a doutrina dos apóstolos do Novo Testamento, ela tem por finalidade seguir a palavra do Senhor Jesus, que quer quebrar todos os paradigmas da religião antiga, do Velho Testamento, que não conseguiu fazer de nós boas pessoas e normais pessoas. Aí surge, então, a ideia dos jejuns, que aparecem nesse período de tempo. Então, é uma cultura na igreja protestante hoje, é uma cultura na igreja católica, é uma cultura na igreja muçulmana, que devemos fazer jejuns para nos apresentarmos melhores diante do Senhor, porque nós vamos conseguir ouvir mais a sua voz. Mas se nós fizermos isso e esquecermos de que nós temos que ser melhores pessoas, que a sã doutrina fala que eu e você devemos entender uma frase que Deus fala: saia do meio deles, não toque em nada imundo. Fazendo assim, vocês serão para mim como filhos e filhas, e eu serei como Pai para vocês. Ou seja, o Senhor quer, o Senhor Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, Ele é o nosso Pai. Mas nós vamos ter esse direito a partir do momento que a gente comece a nos afastar do imundo, deixar de tocar no imundo. E para isso, você vai achar que você então eu vou ser um monge budista, vou viver. Não, o Senhor Jesus disse: Pai, não nos tires do mundo, mas os livre do mal. Então, o Senhor Jesus deixou bem claro na doutrina dos apóstolos que nós temos que entender que nós temos que ser menos egoístas, nós temos que parar e sermos mais humildes, nós temos que ser mais controlados na nossa maneira de falar, nós temos que ser mais agradecidos, nós temos que amar mais as nossas famílias, nós temos que deixar de ser caluniadores, nós temos que ter mais domínio próprio, nós temos que ter uma relação com as pessoas mais verdadeira, deixarmos de ser infiéis nas nossas relações pessoais, viver a vida que o Senhor nos dá, sim, viver a vida, mas ter ao Senhor Deus, a Jesus, como nosso único e sincero Salvador, tendo Ele em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que aprender que a sã doutrina quer que eu e você cuidemos dos necessitados. Hoje em dia as pessoas vão para a igreja, só querem ouvir pessoas que falam que elas vão prosperar, que elas vão sair disso, que foi quebrado um trabalho de macumbaria, que foi...
Ei, em nome de Jesus, o Senhor morreu por nós para que nós sejamos diferentes. Ele diz na palavra, ei, vocês estão cercados de uma nuvem tão grande de testemunha, então, por favor, saem fora desse meio, eu os quero como filhos e filhas, não toque nada no imundo. A Bíblia deixa clara que o Espírito Santo tem fortes ciúmes de mim e de você, porque todas as vezes que nós continuamos no pecado e não nos arrependemos, e queremos com isso ter coceiras no ouvido e ouvir pessoas que falem aquilo que nós gostamos, o Espírito Santo fica morrendo de ciúmes de nós. Então nós temos que entender que não devemos ser assim, devemos buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá ao Pai. E é isso que nós temos que entender, que a sã doutrina é isso, não é aquilo que nós estamos vendo hoje em dia. A igreja neotestamentária é uma igreja diferente, é uma igreja buscada no caráter, não no ter, mas no ser. Então, hoje em dia, cuidado, porque eu e você estamos tendo coceira nos ouvidos. Mas quem é o responsável por essas coceiras nos nossos ouvidos, Renato? São espíritos, a Bíblia diz, são espíritos enganosos, são demônios que vão usar pessoas que estão buscando pessoas, primeiro, cativas, pessoas que não estão bem emocionalmente, pessoas que querem continuar vivendo no pecado, mas se sentem religiosos, então fingem ser religiosos e querem continuar naquela situação, porque toda vez que eu e você vamos falar com uma pessoa religiosa, uma pessoa que está com coceira no ouvido, que está ouvindo um monte de vozes. E aí o que acontece? Elas ficam com raiva de nós porque nós estamos falando aquilo que não agrada para elas. Porque esses espíritos enganadores querem que as pessoas escutem de tudo, em vez de separar o bem do mal, escutem tudo, vão pondo para dentro. E eles falam palavras bonitas e as pessoas nem buscam a verdade. Onde está a verdade, Renato? A verdade está na palavra, a verdade está na Bíblia. Busque a Bíblia, que na Bíblia vai te dar a resposta. E quem são esses falsos mestres? A Bíblia diz, eles estão no nosso meio. Eu e você temos que estar atentos, porque nos últimos tempos nós vamos deixar a sã doutrina, todas essas características de sermos cada vez mais perfeitos, vamos vir falsos mestres, porque estamos com comichões, estamos com coceiras nos nossos ouvidos, porque eles falam aquilo que nos agradam. E eles estão entre nós. E o alvo deles é esse. Somos eu e você, quando estamos deprimidos, quando estamos com um problema, vamos para a igreja em vez de adorar só para... Ei, para com isso, seja diferente. O Senhor quer que eu e você sejamos diferentes. Porque esses falsos mestres têm a função de criar em mim e você o quê? Falsas ilusões. A Bíblia diz que eles são criadores de falsas ilusões. O número de profetas hoje que estão na internet, que estão no YouTube, Instagram, TikTok, é alucinante. Se você for prestar atenção, veja quantas pessoas você ouviu no último dia, hoje. Quantas pessoas você ouviu, quantas palavras, quantas coisas você colocou na internet. Você julgou todas, você buscou na palavra todas. Por quê? O que está acontecendo é isso. Não, eu estou fazendo jejum, eu estou buscando a presença do Senhor. Então eu não como, não bebo, mas continuo mau caráter, continuo infiel, continuo vivendo no pecado, fico mentindo para as pessoas, calunio as pessoas, não sou um exemplo para ninguém. A Bíblia quer que eu e você sejamos exemplo para as pessoas. As pessoas têm que olhar para mim, para você e falar, eu quero ser como o Renato, eu quero ser como a Lucy. Eu não sou perfeita, a Lucy não é perfeita, nós temos que mudar. Então, o meu jejum, a minha cruz é diária. Eu tenho que fazer um jejum diário. Não vamos ser hipócritas e religiosos para querer buscar jejum, para falar que nós estamos nos acercando ao Senhor. Porque a Bíblia diz, sofrendo a sã doutrina. Porque, eu estou fazendo jejum, que bom, estou fazendo jejum. Não, o jejum de mudança de vida, ele dói. Tem que sofrer essa doutrina. Não dá para ter amizade com o mundo e ter amizade com Deus, a Bíblia diz. Nós temos que nos separar do mundo. O verdadeiro jejum é quando nós largamos as rédeas da impiedade, quando nós saímos do mal e deixamos de ter comichões nos ouvidos. Mas eu ouvi falar sobre um avivamento, eu ouvi... Ei, vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia e busque que o Senhor está fazendo. Agora, essas ofertas desses comichões de ouvido que estão na internet, eles estão falando muito, descobrir o passado, alguns estão falando do propósito, como é bacana falar do propósito, falar da identidade, porque são os verdadeiros coaches do Evangelho, não são pessoas que estão pregando a palavra, porque não dá ibope falar do Senhor, não dá ibope falar da sã doutrina, não dá ibope falar, seja diferente, não dá.
E isso não traz dinheiro. E desafortunadamente a Bíblia diz: encontrei aquelas pessoas que eu achei que eram apóstolos e não são. Os encontrei como os mentirosos. É isso que está acontecendo. Nós estamos usando exemplos de pessoas que não estão fazendo com que eu e você soframos a sã doutrina. Sofrer a sã doutrina, volto a dizer, é querer ser diferente, querer fazer do evangelho e ser um exemplo na palavra, como eu disse hoje, um exemplo no amor, um exemplo na fé, um exemplo no procedimento, um exemplo na pureza, um exemplo na leitura da Bíblia, um exemplo de exortar, de ter mansidão, de ter temperança, ou seja, apresentar os frutos do Espírito. E é isso que o Senhor quer de nós, que eu e você voltemos para a palavra do Senhor e deixemos de ter comissões, porque a palavra diz que essas pessoas que estão passando por essa fase buscam mestres, uma multidão de mestres. Cada pessoa que você está ouvindo na internet e que você está querendo e acumulando serviços, acumulando informações, são falsos mestres, são mestres que você está criando que estão te ajudando a viver a vida. Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos ser diferentes. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu e você, diz a palavra, que nós voltemos para o bom caminho. Hoje eu ouvi uma palavra de um amigo que me mandou, onde uma pessoa falava: eu não sei, por vocês que estão aqui na Europa, que cruzaram o oceano, tem um propósito. Claro, Deus tem um propósito em tudo, mas o Senhor quer e te trouxe para cá para que você seja diferente, que você impacte as pessoas, que você, onde você está aqui na Holanda, em Portugal, na Espanha, onde você for, ou mesmo no Brasil, que você seja uma pessoa de influência, que impacte as pessoas. Então, para isso, nós temos que voltar para ser como os apóstolos, que tinham uma intimidade com o Senhor Jesus, uma intimidade, se apresentavam perfeitos. Eles tinham defeitos. Um era hipócrita, o outro falava muito difícil, o outro negou Jesus, o outro se vendeu. Sim, ninguém era perfeito. O único perfeito era o Senhor Jesus. E mesmo assim ele diz para mim e para você: volte pelo bom caminho, te afaste do mal, que eu quero chamar de filhos e filhas, e eu quero me apresentar a vocês como pai, e eu tenho ciúmes de vocês. Essa é a palavra do Espírito Santo. Voltem para o caminho antigo e cada um volte a andar por ele. Deus deu uma palavra uma vez para minha filha: volte pelo caminho antigo, olhe por onde você andou, ponha marcos e não volte a andar por eles. É essa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Quer fazer jejum? Parabéns, que bonito. Mas o mais importante, pare de ter comichões nos ouvidos, volte para a palavra, seja diferente e busque lá na palavra o que é a verdadeira doutrina do Senhor. E se apresente cada vez mais como um homem, como uma mulher de Deus, perfeitos diante do Senhor, com as nossas falhas, todas, porque Ele nos perdoa, mas nos esforcemos para sofrer a sã doutrina que nos quer fazer diferentes a cada dia. Volte pelo velho caminho, ponha marcos e siga em frente, porque o Senhor está estendendo a mão e fala: venha cá, meu filho, venha cá, minha filha, eu quero ser o seu pai. Deus te abençoe no nome de Jesus, seja feliz e vamos orar muito, porque nos últimos dias muitos religiosos estão começando a deixar de comer, deixar de beber. Ai, que bacana que eles tenham, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que eu e você aprendamos a ser diferentes, no nome de Jesus. Deus te abençoe.